Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito polêmico, escatologia. Para ser muito mais específico, escatologia bíblica, falando sobre as duas testemunhas, os dois castiçais, as duas oliveiras, capítulo 11 de Apocalipse. Este assunto tem trago muitas dúvidas, tem trago algumas divergências, tem trago muita especulação. Quem são essas testemunhas? Qual o motivo do Senhor mandar essas duas testemunhas na terra? E para qual finalidade as suas profecias? Pois bem, alguns estudiosos dizem que essas testemunhas podem ser Moisés, Elias. Outros dizem que pode ser uma dispensação. Outros dizem que podem ser o templo e o átrio, gentios e judeus. Pois bem, eu quero tratar com vocês acerca de tentar explicar cada um deles. Mas no primeiro exemplo, Moisés. Quem foi Moisés? Um grande líder levantado por Deus para a libertação do povo de Israel. O povo de Israel cativo há mais de 400 anos, o Senhor levanta Moisés e leva para tirar o povo do Egito. Porém, Moisés, no decorrer da sua carreira, após o vencimento de chegada na Terra Prometida, a próxima chegada à Terra Prometida, o Senhor leva Moisés para o Monte Nebo e lá o Senhor sepulta Moisés. Moisés morreu. Elias foi um grande profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia conhece. A Bíblia fala sobre ele. Um homem que andou com Deus, que teve uma intimidade muito grande com Deus e que tinha um poder gigantesco, onde que pessoas tentavam matá-lo por causa do nome do Senhor, e ele pedia que viesse fogo do céu e devorasse. Elias mandou que a chuva cessasse por um período de tempo, a chuva cessou. Um homem muito poderoso na sua época. E também Enoque. Quem foi Enoque? Pouca notícia tem sobre ele na Bíblia, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E como Enoque andou com Deus, foi perfeito no seu trato com Deus e foi perfeito nos seus caminhos, o Senhor o arrebatou para si, para que ele não conhecesse a morte. Então nós temos alguns casos para poder investigar. A Bíblia não nos fala quem vai ser essas duas testemunhas, o nome delas, a idade delas, o tempo que eles vão levar para chegar aqui na Terra, mas nos deixa algumas referências. A referência de uma das testemunhas é que eles teriam poder, um poder sobrenatural, um poder para poder eliminar qualquer pessoa que estivesse os atrapalhando de profetizar a profecia a qual Deus mandou enviar. No dia de sua pregação, eles poderiam cessar a chuva. No dia de sua pregação, se houvesse alguma coisa, alguém, um poderio público enviasse contra eles uma investida, eles poderiam colocar as pragas que a Bíblia fala sobre elas, sobre aquele lugar, e eles aterrorizariam aquele lugar e conseguiriam assim trazer sua mensagem. A Bíblia diz que esses homens trariam pânico sobre a terra. Eles não trariam uma mensagem de paz, mas uma mensagem de conserto, uma mensagem fiel para poder fazer o coração do homem converter-se ao Senhor de novo. Tendo em vista que no período da grande tribulação, onde a besta do Apocalipse, onde o falso profeta estaria tomando o lugar de Deus, estaria tomando o lugar do Espírito Santo e falando em nome deles, tentando ser eles, e essa mentira estaria apregoada sobre todas as nações, Deus levanta suas testemunhas. Eu começo a entender, pelas investigações que nós fazemos pela Bíblia Sagrada, que essas testemunhas, como a Bíblia não relata quem serão elas podem ser Elias e Enoque. Por que não colocamos Moisés? Apesar de Moisés ter um poderio muito grande, um grande legislador, um homem que andou com Deus, um homem que tinha uma palavra fiel, reta, digna, Moisés morreu. Moisés provou a morte. Moisés não chegou à eternidade sem antes provar a morte. O Senhor levou para o Monte Nebo, nas terras de Moabe, mostrou-lhe a terra prometida toda, mostrou onde o povo iria herdar a terra, e quando ele viu tudo aquilo, o Senhor tomou para si a Moisés e o sepultou. No livro de Judas, na carta de Judas, nós vamos ver que Satanás tentou pegar o corpo de Moisés, mas o Senhor mandou um anjo descer e lutar pelo corpo de Moisés. Então Moisés foi sepultado, Moisés provou a morte. Então eu começo a observar as pistas que a Bíblia deixa para nós. Elias, um homem de um poderio extraordinário, ele andou com Deus e levantou logo seu sucessor, e o Senhor o transladara para si num redemoinho. Então Elias subiu aos céus em vida, foi preservado em vida, com o corpo que nós temos ele aqui hoje, preservado em vida. Enoque, da mesma sorte, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, foi fiel nos seus caminhos, perfeito em seus caminhos.
E como o Senhor encontrou em Enoque uma fidelidade muito grande e uma perfeição muito grande, o Senhor tomou para si para que não conhecesse a morte. Então eu começo a pensar, uma dispensação não solta fogo pelas bocas. Uma dispensação não manda que encerre o céu para que pare de chover ou determina que venham pragas. Uma dispensação ou um período de tempo, não acontece isso. Teriam que ser dois indivíduos, porque a Bíblia diz que são dois castiçais, duas oliveiras, dois homens, dois seres humanos. E esses dois homens, eles tinham um poder extraordinário, poderiam fazer qualquer coisa possível para que sua pregação não cessasse. E esses dois homens vestidos de saco eram dois homens fiéis, testemunhas fiéis de Deus, testemunhas que não deixariam se corromper por nada nessa vida, nada os corromperia. Elias foi tentado corromper várias vezes, ficou fiel. Enoque, pelas paixões do seu tempo, pela vida do seu tempo e pela corrupção do seu tempo, permaneceu fiel. E os dois foram arrebatados a Deus, guardados, escondidos por Deus para esse grande dia. Acredito que nessas pistas que Deus tem deixado, Elias com seu poderio, Enoque com sua fidelidade, duas testemunhas perfeitas do que seria o Evangelho de Cristo, homens incorrompíveis, homens que o mundo não conseguiu corromper, mesmo mediante crise, mesmo mediante situações adversas e o meio. Eles não se corromperam, permaneceram fiéis. E como não provaram a morte, como foram homens que andaram com Deus, viveram com Deus e não provaram a morte, provavelmente serão as duas testemunhas que virão em nome de Deus. E o que eu acho mais interessante, por não ser uma dispensação, não ser apenas um símbolo, é que no livro de Apocalipse, capítulo 11, diz que a besta pelejaria contra eles. E estes dois vão morrer. Eles vão provar a morte. Porém, para que eles não sejam confundidos com Cristo e ser levantado mais uma idolatria e um outro Cristo, eles ficarão mortos e expostos no mesmo lugar aonde foi crucificado o Cristo de Deus. No mesmo lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, na cidade de Jerusalém. Eles ficarão expostos durante 3 dias e meio. Porque é de conhecimento de todos nós, o Senhor Jesus ficou morto durante 3 dias. E na manhã do terceiro dia, a pedra do sepulcro foi removida e o Senhor saiu com vida lá de dentro. E foi visto por várias testemunhas. E logo após esses dias, ele terminou sua pregação, ele foi assunto ao céu, subiu aos céus numa nuvem. E essas duas testemunhas não foi de uma sorte diferente, porque após a sua pregação, após eles terem aterrorizado a terra, após eles ter feito uma pregação de uma forma tremenda, impactante, para que o coração do homem voltasse a Deus, eles foram vencidos pelo anticristo. E os homens trocaram presentes, festejaram, fizeram festa sobre esse dia. E quando os corpos deles expostos, ao terceiro dia e meio, ouviu-se uma voz do céu: sobe aqui. E esses dois homens levantaram e foram levados numa nuvem e chegou ao céu. O que me faz entender que essas duas testemunhas não são dispensação, tempos, não são guerras, ou mesmo o templo e o ato, os judeus e os gentios, mas essas duas testemunhas são duas pessoas, dois seres humanos, dois homens. E estes dois homens, com uma fidelidade gigantesca, sem amor nenhum terreno, mas com amor voltado para a eternidade. Esses dois homens pregariam essa palavra, lutariam por essa palavra, viveriam esse período de tempo para cumprir com fidelidade a ordenança do Senhor, que era lutar para converter o coração dos judeus, o coração dos que ficaram para trás, para que eles reconciliassem com o Senhor e compreendessem quem é o Senhor, não a besta e o anticristo, não o engano, mas que essas duas testemunhas testificariam da verdade do Evangelho, da verdade do Senhor Jesus Cristo, da verdade do céu. E ao terceiro dia e meio, quando eles ressuscitassem e subiam aos céus, os homens compreenderiam quem é o Senhor Deus. E assim eles cumpririam a sua carga ministerial e a sua pregação. Então, meus amigos, pelo tudo que nós já estudamos, tudo que nós já vemos e ouvimos sobre essas duas testemunhas, pelos preteristas, pelos dispensacionalistas, pelas as demais escolas escatológicas, nós também temos o nosso posicionamento. Acredito
que esses dois homens possam ser Elias e Enoque. Porque o Senhor não faz nada ilógico, o Senhor não faz nada sem propósito. Porque Deus preservou apenas esses dois homens, uma humanidade inteira. E olha que nós tivemos Noé, tivemos Davi, tivemos diversos homens que foram fiéis, o profeta Josué, o sacerdote Josué. Nós tivemos homens que tiveram uma índole gigantesca diante de Deus, até mesmo Elias, o reconstrutor. Mas o Senhor separou esses dois homens e guardou para si. Por quê? Eu acredito, sinceramente eu acredito, que esses dois homens podem vir a ser essas duas testemunhas, esses dois candelabros ou castiçais, essas duas oliveiras, os escolhidos, ungidos de Deus, homens incorruptíveis, homens de uma índole só, homens com o coração reto pelas coisas do Senhor, que viveram e viverão para Deus. Então, pessoal, este foi o assunto de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo.